Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola de apologética. Eu sou Gustavo Abadi e a convite do pessoal do Peter, do Cooperadores da Verdade, eu vim trazer uma aula para você sobre um assunto que me agrada muito, que se chama, principalmente em tempo de advento, por que que ele veio? Por que nosso Senhor Jesus Cristo encarnou? Quais foram os motivos, o que a Bíblia e a Igreja nos ensinam sobre este assunto? Queria convidar você para fazer uma oração. Todas as aulas que eu sempre começo a partir deste ponto, da oração. Queria convidar você a fazer uma oração junto comigo, uma oração, rezar um Pai Nosso, mas um Pai Nosso na língua da nossa igreja, tá? Deixa eu me arrumar aqui. Eu estou usando o OBS Studio, então você vai ver agora a nossa oração. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Sicut et dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Muito bem. Muito bem. Então, nosso tema é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre, como falei, em tempo de advento. Enquanto essa aula é gravada, ela é gravada no período do advento, já no terceiro domingo que passou agora, domingo Gaudete. E nós estamos caminhando rumo ao Natal. E eu queria trazer para vocês, frente ao questionamento que me foi feito, frente ao tema que me foi sugerido, as razões pelas quais Cristo encarnou. Por que ele veio? E estas razões, elas só podem ser efetivamente conhecidas quando a gente começa a pesquisar efetivamente o que disse a Escritura Sagrada e o magistério da igreja. Aproveitando já, de antemão, né, me apresentando, meu nome é Gustavo Abadi, eu disse no começo, mas eu não expliquei a procedência. Eu sou pai de 6 filhos, sou casado com a Camila, sou um dos editores, administradores do Clubinho Literário, tá, que é um clube de assinatura que produz material edificante para crianças de 6 a 10 anos. Sou um leigo católico, um ex-pastor protestante que encontrou a verdade na Igreja Católica e fez a sua travessia há 11 anos atrás, 10 anos atrás, e com uma felicidade imensa eu posso falar do amor de Deus na igreja que Jesus Cristo fundou e para aqueles que possam reconhecê-la também. Irmãos, a proposta nesta escola é tratarmos de temas que nos auxiliem a defender melhor a fé. E muitas vezes, quando nós tratamos sobre as razões pelas quais o Senhor encarnou, a gente meio que gagueja, né? Porque existem muitas teorias, existe muita teologia sendo feita e uma especulação muito grande, né? Seja porque os nossos irmãos protestantes às vezes vão longe demais no raciocínio, seja porque nós não conhecemos profundamente o que a nossa própria teologia nos ensina, seja porque nós não vemos os posicionamentos oficiais da igreja sobre esse assunto, né? A igreja já se posicionou, ela diz que lá no catecismo, por exemplo, ela deu uma ideia daquilo que ela acredita, né? E nós temos que procurar conhecer isso, defender, porque esta é a fé da igreja, né? Então, o que eu pretendo fazer é responder esta pergunta, por que é que Jesus veio, desde duas perspectivas. A perspectiva da Escritura Sagrada, o que os textos nos dizem sobre a vinda de Jesus, por que é que ele veio, e o que a igreja sistematizou lá no catecismo sobre o porquê Jesus veio. Simples assim, direto assim, porque nós precisamos objetivamente saber, quando alguém dizer por que Jesus veio,
você tem que dizer, Jesus veio por causa disso, e disso e disso. Ponto. Beleza? Então agora eu vou aqui minimizar aqui a minha... Você vai me ver no canto da sua tela e eu vou utilizar com você um recurso pedagógico que eu utilizo com os meus alunos com frequência nos cursos que a gente dá, tá? Para que você, ao mesmo tempo que vai me ver no canto da sua tela, você vai ver essa tela branca. Que nada mais é que o meu arquivo de Office aqui, ó, que é um arquivo de notas, tá? Então, aqui eu vou te responder a pergunta, né, que o Peter me fez me sugerindo para gravar essa aula, é por que ele veio. Mas a pergunta teológica, ela é mais elaborada, ela é mais bonitinha. Ela quer dizer assim, seria mais ou menos... Quando a gente diz por que Jesus veio, nós estamos... queremos dizer isto aqui, ó. Porque o Verbo se fez carne. É isso que a gente está querendo dizer. E por que essa pergunta ela é tão importante? Ela é importante porque ela define a história da salvação. Ela define a razão da primeira vinda de Jesus, da encarnação de Jesus e define a nossa missão. Porque se eu e você somos parte do corpo de Cristo, nós seguimos a missão de Cristo. Os apóstolos seguem a missão de Cristo. A igreja segue a missão de Cristo. E aí vai ficar muito claro para você qual é o papel da igreja neste mundo hoje. Tá? Não é, já lhe digo, de antemão, o papel principal da igreja do mundo não é fazer o bem. Nossa, que escândalo, Gustavo. Não é isso mesmo, gente. A igreja não está aqui para fazer o bem, ela deve fazer o bem, mas este não é o papel fundamental da igreja. O papel fundamental da igreja é o papel de Cristo na encarnação. Vamos lá. Primeiro lugar, né, eu disse que eu ia responder essa pergunta sobre dois aspectos. Bíblia Sagrada, certo? E catecismo. Vamos começar pela Bíblia, tá? Para facilitar a nossa vida. Onde é que nós vamos encontrar as primeiras expressões sobre motivo pelo qual Jesus encarnou? O primeiro local onde nós vamos encontrar isso é no anúncio. Tá? Eu vou me focar só lá no Novo Testamento. Tá? O Antigo Testamento diz muita coisa, mas vamos começar do começo, no Novo Testamento. Na boca do arcanjo Gabriel. Tá? Deixa eu diminuir aqui só para você poder ler junto comigo. Tá? Vamos lá, olha ali, ó. Lá em Lucas capítulo 1, no versículo 32, o arcanjo Gabriel aparece à Virgem. Na verdade, aparece a São José. Desculpa, novamente. Ele aparece à Virgem e diz: o menino será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, primeira coisa que nós podemos concluir, eu vou botar aqui embaixo para a gente começar, o que a Bíblia nos diz sobre a vinda de... Por que ele se fez carne? Ele veio para ser rei. Primeiro título. Então, quando você vê os nossos irmãos, né, mais tradicionalistas ou aqueles mais cristeiros dizendo viva Cristo Rei, começa aqui. Na Anunciação, o arcanjo Gabriel vira para a Virgem e diz: Jesus Cristo será rei eternamente. O reino dele não tem fim. Ele veio para ser rei. Feito? Isso é o que diz o texto, sem falsa interpretação. Certo? Segunda expressão, onde aparece, segunda expressão do texto bíblico, onde aparece uma alusão de por que Jesus veio. Tá? Foi feita lá, deixa eu pegar aqui o texto, eu tô olhando para o lado porque aqui estão as minhas notas. Tá? Foi feita ao glorioso São José. Né? São José, vamos lá,
recebe uma visão também do anjo, e o anjo diz, olha, ela vai dar à luz a um menino. Que no meio daquela confusão toda, né? Ele preocupado, ela me traiu, não me traiu, o que eu faço, o que eu não faço? Eu tenho um sonho. Neste sonho o anjo vem e diz, olha, não temas em tomar Maria como tua esposa, porque ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. O nome Jesus, que é uma derivação de Yeshua, de Josué, né? Quer dizer, só Deus salva. Só Deus salva. Porque Ele salvará o povo dos seus pecados. Então, aqui está um dos motivos pelos quais Ele encarna. Ele vai ser o Salvador. Né? Também, uma expressão igual. E neste sentido, Salvador quer dizer Redentor. Quando você ouvir a palavra Redentor, você faça a conexão com Salvador. É a mesma coisa. Tá? O termo teológico é o mesmo. Tá? Porque Redentor tem não só... tem a ver com a ideia de remissão. Tá? Por isso que lá no credo a gente diz que a gente crê na remissão dos pecados. Né? Ou seja, é o mesmo, a mesma raiz, certo? Mais um outro local aonde nós vemos aparecer a missão de Jesus. Quando Jesus é levado ao templo, lá em Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35, há um encontro entre a Maria, mãe de Jesus, São José e Simeão, o profeta Simeão, que recebeu uma palavra de Deus dizendo que ele não iria morrer sem ver o Cristo, sem ver o Messias. Vamos lá. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ou seja, meus olhos viram a tua salvação. Ele é o Salvador. Certo? Ele é luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Ele é o Salvador. Bom, Simeão diz a mesma coisa que o anjo já havia dito, né, a Maria, a São José. Simeão repete, ele é o Salvador. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então nós encontramos, deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui ou tirar, vamos ver hiperlink, a formatação que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Muito bem, continuamos. Jesus é um rei e é o Salvador. Mais um texto bíblico. E aqui, vejam bem, veja bem uma coisa que eu queria trazer para vocês, que é muito importante. Nós encontramos mais uma citação do Senhor, sobre o Senhor, a missão do Senhor, lá na carta aos Hebreus, que eu estou só limpar a formatação aqui. Nós, em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, nós encontramos mais uma das funções de Jesus. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, na mesma carne do sangue, também ele participou. Também Jesus participou. A fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Ele é o libertador. Mas não é libertador as nossas cadeias, neste caso, era o pecado. O pecado e, por conseguinte, a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O salário do pecado é a morte. Porque Cristo veio, porque o Rei da Glória desce da eternidade para este mundo, para estar conosco. Ele é o Salvador, ele é o libertador. E num gesto cósmico, ele vem, se encarna, se faz homem, e é uma descida, tá? Que nos faz pensar realmente como o Senhor preparou isso. O texto que nós lemos é o texto da Escritura. Mas, se você ler a história, conhecer um pouco mais dos teatros gregos, da cultura helênica, da mitologia romana, você vai ver que há diversos episódios de homens descendo ao inferno. Hércules lá em Alceste, nós vemos Orfeu, o mito de Orfeu, da descida ao Hades, já prenunciando aquilo que iria acontecer. Ou seja, nosso Senhor vem, encarna, se esvazia de sua glória, se torna homem para conhecer as nossas tentações, conhecer aquilo que nós passamos e vencê-las. Dito isto, ele desce através da morte. Vejam, ele não é sacrificado pelos outros. Jesus diz lá nos evangelhos que ninguém tira a vida dele, ele dá a sua vida. Então vejam bem, quando ele diz, aqui eu estou querendo afastar uma visão teológica errada, que é a visão da substituição penal, de que ele veio tomar o meu lugar. Não, o seu lugar era a morte. O seu lugar, por causa do pecado, é a morte. Mas porque ele veio, ele venceu a morte. E desce até o inferno e toma as chaves do inferno e do demônio. E ao ressurgir, ele vence a morte e leva consigo cativo aquilo que o cativeiro, ou seja, havia provavelmente uma organização, né, espiritual do local onde ficava o seio de Abraão, como tem a figura do Evangelho. Ele leva consigo aqueles que o esperavam, aqueles que antes haviam, né? Ele vai até o Hades, o texto diz que ele desce à mansão dos mortos e prega aos mortos e leva consigo eles. E nisso nós enxergamos então a visão a Escritura nos diz que Jesus tem o papel, ele vem para reinar, ele vem para ser o nosso Salvador, ele vem para ser o nosso libertador. Esse é o motivo bíblico pelo qual Jesus veio. Por que é importante a gente saber disso? Para que ninguém venha nos ludibriar. Certo? Ninguém venha, para que a gente entenda a nossa fé e não tenha medo de defender ela. Depois eu vou pedir para o Peter, eu vou mandar para o Peter essas notas para você ficar com os textos. Então não se preocupe em escrever, porque você vai receber esses textos também. Tá? Muito bem, então nós sabemos 3 coisas. O que a Bíblia diz sobre a função de Cristo? Ele é nosso Rei, ele é nosso Salvador, ele é nosso libertador. Ponto pacífico. Quando alguém me perguntar o que a Bíblia diz sobre por que Jesus veio, você pode responder essas 3 coisas. Ele veio para reinar, ele veio para ser o nosso Salvador e ele veio para ser o nosso libertador. Maravilhoso. Entretanto, nós como bons católicos, ouvimos o que a igreja tem a nos dizer. E a igreja, ao longo dos séculos, percebendo o desenvolvimento da teologia, percebendo a profundidade, a imensidão teológica que Deus estava nos abrindo as portas, ele nos traz algo muitíssimo importante. Na condensação no resumo da teologia, no compendiamento, né, da teologia católica, né, foi feito em 1983, foi lançado o Catecismo da Igreja Católica, pela pela coordenação do então cardeal Ratzinger. E ele, há pelo menos 4 itens, 4 artigos, no Catecismo da Igreja Católica, nos números
457 a 460. Ali você encontra os motivos pelos quais, derivados desses que a gente viu na Bíblia, tá? Não é nada contrário. Mas ali explica por que e em detalhes ricos, em contornos especiais, quais são os motivos pelos quais Jesus vem, que evidentemente vai corroborar os que a Escritura nos diz, mas vai nos fazer enxergar com maior completude. Certo? O catecismo, no número 457, em resumo, ele está querendo dizer o seguinte: Cristo veio para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Primeira coisa, através da salvação, o Senhor nos acolhe, nos traz de volta. Então, primeiro motivo, Cristo veio nos reconciliar. Ah, mas onde é que isso está escrito? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui nas minhas notas. Textos onde isso é justificado. Vamos lá, aqui embaixo. Ó. Foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, 1 João 4,14. Este apareceu para tirar os pecados, 1 João 3,5. Para nos aproximar dele. Vejam o que diz o grande São Gregório de Nissa, padre da igreja. Vou botar aqui embaixo para a gente seguir. Acho que dá aqui. Pronto. São Gregório de Nissa, padre da igreja, diz assim, ano 340. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem e era preciso nos-la restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz cativos. Esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância, não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz. E o que diz mais sobre esse santo mistério da vinda do Senhor? Está lá na carta aos Hebreus, eu queria compartilhar com vocês isso. Olha só, que bênção. A Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Olha que bênção. Nosso Senhor vem, morre, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Tem mais. Número 458 do Catecismo. Cristo veio para que conhecêssemos de fato o amor de Deus. É o que diz o número 458. Vamos lá. Primeiro João, capítulo 4, versículo 9, diz algo muito importante. Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, a fim de que todo que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus por nós. O que mais o Senhor poderia ter feito por nós, além de nascer como homem, sujeito às nossas fraquezas, ainda experimentou a morte na cruz. São Paulo canta o mistério da encarnação. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e, achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz.
O Verbo se fez carne, para que nós conhecêssemos a intensidade do amor de Deus por nós. Por fim não, estamos no penúltimo ponto. Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne, Cristo veio para ser nosso modelo de santidade. Olha aí, importante demais isso. Vamos lá. O Senhor diz, quando está entre nós, lá no Sermão da Montanha e também em Mateus 11, algo muitíssimo importante. Deixa eu selecionar aqui para você. Me acompanhe. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Pai, no Monte da Transfiguração, ordena ouvi-o, pois ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15, versículo 12. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. Ele é o nosso modelo de santidade. Até vou arrumar aqui para vocês perceberem as divisões da coisa. Tudo começa na salvação. Mas veja, é uma salvação que nos afilia, que nos condiciona, que nos faz ficar próximos, que nos faz desejar viver no caminho do Rei. Por fim, o número 470 do Catecismo da Igreja Católica nos diz algo poderosíssimo, algo que deve nos fazer pensar. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Olha, eu até vou botar aqui uma exclamação. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão necessário, irmãos? Por uma razão muitíssimo simples, né? Se você estudar todas as religiões do mundo, todas, Deus sempre aparece. Deus sempre vem. Entretanto, é só na nossa fé que Cristo vem, que o Senhor vem para fazer morada. Vem para estar presente. E você encontra essa expressão no segundo livro de Pedro, segunda carta de São Pedro, nos versículos 1, capítulo 1, versículo 4. Ele vem para nos fazer participantes da natureza divina. Não precisa de mais linha. Muito bem. Santo Irineu nos diz, no ano 202, pois esta é a razão pelo qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com Deus, com o Verbo, e recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus. São Tomás de Aquino nos diz em seguida, disse o Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. Este é o motivo pelo qual Cristo ele vem nos levar a ser igual a Ele, participantes da natureza divina. Olha que bênção isso. Então, este é o quadro pintado, né, pela Escritura e pelo Catecismo. A gente poderia ir muito mais longe, mas eu decidi esses dois itens porque eles são essenciais para a fé católica, certo? Ali estão as fontes da nossa revelação, tanto lá no Catecismo quanto na Escritura Sagrada. Cristo veio então para ser nosso Rei, Salvador e Redentor, nosso Libertador. Ele veio para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Ele veio para que conhecêssemos o amor de Deus. Ele veio para ser o nosso modelo de santidade. E, por fim, veio para nos tornar participantes da natureza divina. Certo? Meus irmãos, uma alegria imensa. Fico por aqui, é uma alegria imensa poder caminhar com vocês aqui nessa aula. Viu? Eu espero que você tenha gostado dessa explicação breve, objetiva, mas agora você tem que saber na ponta da sua língua. Por que Jesus veio? Jesus veio para ser o meu Rei,
o meu Salvador, o meu Libertador e pode ser o seu também. Certo? Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigado, Peter. Obrigado à Escola de Apologética. Obrigado aos cooperadores da verdade. Deus abençoe. Até! Além das aulas semanais, os inscritos na Escola de Apologética têm acesso a formações completas para a defesa da fé e a nossa comunidade de alunos. Nós também vamos promover debates e outras ações, além de produzir muitos materiais para fortalecer a apologética católica no Brasil. Aproveite a promoção à luz do Natal. Se inscreva com 25% de desconto e ainda presenteie um amigo de graça. Nós queremos um Brasil católico de verdade, mas sem um exército bem formado, capaz de apresentar com propriedade e segurança as razões da nossa fé, isso não será possível. Se você compartilha dessa mesma aspiração que nós, eu te faço um convite. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo e conheça em nosso site tudo o que nós temos para oferecer. Faça a sua inscrição na Escola de Apologética e torne-se um defensor da fé. A hora é agora. Eu vejo você na escola.